mais tem vídeo. Tu sabe fazer bem. O desenvolvimento do conceito de cultura, do livro Cultura, um conceito antropológico, de Roque de Barros Laraia. A primeira definição de cultura, que foi formulada do ponto de vista antropológico, como vimos, pertence a Edward Taylor, no primeiro parágrafo de seu livro Primitive Culture, 1871. Taylor procurou, além disto, demonstrar que cultura pode ser objeto de um estudo sistemático, pois trata-se de um fenômeno natural que possui causas e irregularidades, permitindo um estudo objetivo e uma análise capazes de proporcionar a formulação de leis sobre o processo cultural e a evolução. O seu pensamento pode ser melhor compreendido a partir da leitura deste seu trecho. Por um lado, a uniformidade que tão largamente permeia entre as civilizações pode ser atribuída, em grande parte, a uma uniformidade de ações de causas uniformes, enquanto, por outro lado, seus vários graus podem ser considerados como estágios do desenvolvimento ou evolução. Buscando apoio nas ciências naturais, pois considera-se cultura como um fenômeno natural, Taylor escreve em seguida: nossos investigadores modernos nas ciências da natureza inorgânica tendem a reconhecer, dentro e fora de seu campo espacial de trabalho, a unidade da natureza, a permanência de suas leis, a definida sequência de causa e efeito, através da qual depende cada fato. Apoiam firmemente a doutrina pitagoriana da ordem do cosmo universal. Afirmam, como Aristóteles, que natureza não é constituída de episódios incoerentes, como uma má tragédia. Concordam com Leibniz no que ele chamou meu axioma, que a natureza nunca age por saltos, tanto como em seu grande princípio, comumente pouco utilizado, de que nada acontece sem suficiente razão. Nem mesmo no estudo das estruturas e hábitos das plantas e animais, ou na investigação das funções básicas do homem, são ideias desconhecidas. Mas quando falamos dos altos processos do sentimento e da ação humana, do pensamento e linguagem, conhecimento e arte, uma mudança aparece nos tons predominantes de opinião. O mundo, como um todo, está fracamente preparado para aceitar o estudo geral da vida humana como um ramo da ciência natural. Para muitas mentes educadas, parece alguma coisa presunçosa e repulsiva o ponto de vista de que a história da humanidade é parte e parcela da história da natureza, que nossos pensamentos, desejos e ações estão de acordo com leis equivalentes àquelas que governam os ventos e as ondas, a combinação dos ácidos e das bases e o crescimento das plantas e animais. Neste sentido, ainda na segunda metade do século XIX, Taylor se defrontava com a ideia da natureza sagrada do homem. Daí as suas afirmações no final do texto acima e a sua preocupação expressa no seguinte: mais outros obstáculos para a investigação das leis da natureza humana surgem nas considerações metafísicas e teológicas. A noção popular do livre-arbítrio humano envolve não somente a liberdade de agir de acordo com motivações, mas também o poder de quebrar a continuidade e de agir sem causa. Uma combinação que pode ser grossamente ilustrada pela analogia de uma balança, algumas vezes agindo de modo usual, mas também possuindo faculdade de agir por ela própria a favor ou contra os pesos. Este ponto de vista de uma ação
anômica dos desejos, que é incompatível com o argumento científico, subsiste como opinião manifesta ou latente na mente humana e afeta fortemente a sua visão teórica da história. Felizmente, não é necessário adicionar mais nada à lista de dissertações sobre a intervenção sobrenatural e causação natural, sobre liberdade, predestinação e responsabilidade. Podemos rapidamente escapar das ações da filosofia transcendental e da teologia para iniciar uma esperançosa jornada sobre um terremoto mais prático. Ninguém negará que, como cada homem conhece, pelas evidências de sua própria consciência, causas naturais e definidas determinam as ações humanas. Após discutir as questões acima, Taylor reafirma a igualdade da natureza humana, que pode ser estudada com grande precisão na comparação das raças do mesmo grau de civilização. Mais do que preocupado com a diversidade cultural, Taylor, a seu modo, preocupa-se com a igualdade existente na humanidade. A diversidade é explicada por ele como o resultado da desigualdade de estágios existentes no processo de evolução. Assim, uma das tarefas da antropologia seria de estabelecer, grosso modo, uma escala de civilização, simplesmente colocando as nações europeias em um dos extremos da série e em outro as tribos selvagens, dispondo o resto da humanidade entre dois limites. Mercy mostra que Taylor pensava as instituições humanas tão distintamente estratificadas quanto a terra sobre a qual o homem vive. Elas se sucedem em séries substancialmente uniformes por todo o globo, independentemente de raça e linguagem. Diferenças essas que são comparativamente superficiais, mas moduladas por uma natureza humana semelhante, atuando através das condições sucessivamente mutáveis da vida selvagem, bárbara e civilizada. Para entender Taylor, é necessário compreender a época em que viveu e, consequentemente, o seu background intelectual. O seu livro foi produzido nos anos em que a Europa sofreu o impacto da origem das espécies, de Charles Darwin, e que a nascente antropologia foi dominada pela estreita perspectiva do evolucionismo unilinear. A década de 60 do século XIX foi rica em trabalhos desta orientação. Uma série de estudiosos tentou analisar, sob esse prisma, o desenvolvimento das instituições sociais, buscando no passado as explicações para os procedimentos sociais da atualidade. Assim, Maine em Ancient Law, 1861, procurou analisar o desenvolvimento das instituições jurídicas. O mesmo ocorreu com Bachofin, que, em Das Musterrechte, desenvolveu a ideia da promiscuidade primitiva e, consequentemente, da instituição do matriarcado. E, em Primitive Mariage, 1865, Mac Lehman estuda a instituição do matrimônio a partir dos casamentos por rapto. Por detrás de cada um destes estudos, predominava então a ideia de que a cultura desenvolve-se de maneira uniforme, de tal forma que era de se esperar que cada sociedade percorresse as etapas que já tinham sido percorridas pelas sociedades mais avançadas. Desta maneira, era fácil estabelecer uma escala evolutiva que não deixava de ser um processo discriminatório, através do qual as diferentes sociedades humanas eram classificadas hierarquicamente, com nítida vantagem para as culturas europeias. Etnocentrismo e ciência marchavam então de mãos juntas. Stock, 1968, critica Taylor por deixar de lado toda a questão do relativismo cultural e tornar impossível o moderno conceito da cultura. A posição de Taylor não poderia ser outra,
que a ideia de relativismo cultural está implicitamente associada à de evolução multilinear. A unidade da espécie humana, por mais paradoxal que possa parecer tal afirmação, não pode ser explicada senão em termos de sua diversidade cultural. Merce considera Taylor um dos pais do difusionismo cultural. Loy, em sua The History of Etymological Theory, 1937, faz, no entanto, uma oportuna ressalva. O que distingue Taylor do difusionismo extremo é simplesmente sua capacidade de avaliar as evidências, recusando assumir, a priori, que toda semelhança resulta da dispersão, aplica critérios definitivos para a solução da questão. Como Adolphe Bastien, 1826 a 1905, Taylor acreditava.